Tenho uma palavra para você. Paz do Senhor, meus Não queridos. desanime. E Deus tem uma palavra para você. É com muito prazer que mais uma vez nós iniciamos aqui o nosso canal para estudarmos acerca da palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando acerca de 2 versículos da Bíblia. Bem rápido, uma reflexão sobre esses 2 versículos. Vamos estar assim aprendendo sobre a palavra de Deus. Fica em Gênesis, capítulo de número 1, o versículo apenas de número 27, e Gênesis também, o capítulo de número 2 e o verso de número 7. Gênesis capítulo 2, 7 e Gênesis capítulo de número 1 e o versículo 27. Diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, que interessante. Amados queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um texto, desses versículos, bem chave nesses textos, nesses 2 capítulos, onde conta-se sobre a criação do ser humano. A criação do homem, o homem foi criado do pó da terra, todos nós conhecemos a história. Alguns que falam que o homem foi criado, veio de uma evolucionista. Alguns evolucionistas creem dessa forma, que o homem veio de uma evolução do macaco. Isso não existe, é antibíblico. Vamos para a Bíblia. A Bíblia vai dizer no versículo de número 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Que interessante. Então, aqui joga qualquer teoria evolucionista por terra, porque nós sabemos, e a Bíblia confirma, que quem criou o homem foi o próprio Deus, e criou do pó da terra. O homem veio ali do pó da terra. Então foi dessa forma que Deus fez o homem. Mas vamos aqui para a Bíblia. O que é que a Bíblia vai nos falar? Interessante. No capítulo 1, versículo de número 27, a Bíblia vai dizer: E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Interessante. Versículo 1, 27. Versículo de número 2 e o verso 7 diz: E formou Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Interessante que antes de Deus formar o homem do pó da terra, Deus já havia criado. Que interessante. Se nós observarmos o texto, e você pode conferir na sua casa, na sua Bíblia, antes que Deus forma o homem do pó da terra, Deus já havia criado ele. Ou seja, aonde Deus criou o homem? Como Deus criou o homem? Aonde Deus criou o homem? Uma pergunta para nós ficarmos assim, não ficarmos voando. Deus criou o homem dentro dele próprio. Então Deus já havia criado dentro dele, criou dentro de si o homem. Deus criou o homem dentro dele, gerou o homem dentro dele. Então Deus havia já criado o homem antes de formar. Se você observar em Gênesis capítulo 1, 27, Deus vai criar o homem, a imagem dele e a semelhança dele. E aí Deus criou macho e fêmea, semelhança do Senhor. Interessante, antes de Deus criar, ou melhor, antes de Deus formar o homem, Deus já havia criado. Deus havia criado dentro dele. Depois que Deus cria o homem dentro dele próprio, Deus forma. Deus vai formar o homem agora do pó da terra. Deus pega o pó da terra, e ali quando Deus pega o pó, Deus forma ali o boneco e sopra dentro dos seus narizes o fôlego da vida. Ou seja, Deus bota para fora aquilo que já havia criado dentro dele. Quando Deus sopra naquele boneco, quando Deus forma ali o homem, o modelo
do pó da terra, Deus sopra nos seus narizes e ali sopra, bota para fora o que ele já havia criado dentro dele, que foi o homem, que o Deus criou ali a parte a parte que o Senhor espiritual havia já criado dentro do Senhor. E aí o Senhor sopra, então quando Deus sopra, Deus bota para fora o que ele já havia criado dentro dele. Então Deus criou o homem do pó da terra. Então qual é ali a natureza do homem, ou melhor, de onde o homem veio, o homem surgiu? O homem surgiu do próprio Deus, foi no Deus. Se nós observarmos, amados irmãos, aqui em Gênesis, capítulo de número 1 e o verso de número 20, Deus diz assim: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil vivente, as águas abundantes produziram conforme a sua espécie. Então Deus diz para as aqui nós que Deus diz para as águas: produzam abundantemente répteis de almas viventes. Deus deu uma ordem para as águas, então produzirem animais segundo a sua espécie. Então Deus determinou para as águas produzir. Então as águas produziram tantos e tantos animais, tanto que o animal que nasceu da água, originou-se da água, ele não pode viver sem a água. Se você pegar um animal aquático e colocar ele na terra sem água, ele vai morrer, porque a origem dele é as águas. E aí nós vemos Deus dizendo à terra, no versículo de número 24, em Gênesis 1, 24, e disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas, feras, conforme a sua espécie. Então, Deus aqui também dá agora uma ordem para a terra produzir animais segundo a sua espécie, entre outros animais que tenham vida, produzam segundo a sua espécie. Então Deus diz para a terra produzir. Então, de onde vieram esses animais terrestres? Vieram da terra. A origem deles é a terra. É tanto que o dia que um desses animais morrer, eles vão voltar para a terra. Da mesma forma. Então, porque a origem deles é a terra. Então, aí nós vemos qual é a origem desses animais, a terra. Se nós pegarmos os animais terrestres e colocarem eles nas águas, eles vão morrer. Porque a origem deles não é a água, a origem deles é a terra. Assim somos nós também. Nós não podemos viver fora da nossa origem. Quem é a nossa origem? A nossa origem é o próprio Deus. Então, para termos vidas, precisamos estar centrado em Deus. Precisamos estar firmados no Senhor, firmados no próprio Deus, porque o homem, longe da origem, longe de Deus, é morte certa, assim como os animais que vieram da terra, longe do seu habitat, ou nas águas, é morte certa. Assim os animais aquáticos, longe do seu habitat, que a água, eles vão morrer na certa. Então tem pouco tempo de vida, assim somos nós. Nós viemos da origem que é Deus. Então Deus nos criou dentro dele. Então a nossa origem é o próprio Deus. Então isso aqui foi mais uma palavra para as nossas vidas, para o nosso conhecimento. Que Deus assim abençoe e que possamos assim crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Oséias capítulo 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, vamos conhecer mais a Deus, vamos aprofundar na palavra dele. Aqui está a Bíblia, é o nosso manancial de águas vivas. Então, procure a palavra. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus.